Olá boas-vindas a mais uma edição da nossa investigação detalhada. Hoje, a missão que nós temos pela frente é monumental e, para sermos totalmente honestos aqui, um tanto inquietante. Nosso objetivo de hoje é tentar entender um paradoxo moderno gigantesco. E é um paradoxo que está em todo lugar, né? Exatamente. Nós vivemos em uma era onde o avanço tecnológico acelera a um ritmo que, beira o incompreensível. Mas por trás daquelas telas brilhantes e das respostas instantâneas, parece existir uma evolução silenciosa da nossa própria capacidade humana de pensar? Uma evolução muito bem disfarçada. Bem disfarçada mesmo. A grande questão que paira no ar, para quem nos acompanha hoje, é justamente essa: qual é o custo oculto de toda essa velocidade digital para a mente humana? Antes de mergulharmos fundo nessa discussão, é absolutamente fundamental darmos o crédito à fonte que tornou a análise de hoje possível. Com certeza, o material base é excepcional. Sim, todo o nosso roteiro, os insights e as reflexões que vamos debater aqui hoje têm como base exclusiva um artigo brilhante intitulado O Colapso da Excelência. Esse texto foi escrito por Marinês Pereira, uma verdadeira autoridade nesse ecossistema. Ela é especialista em neurobusiness, inteligência artificial e inteligência emocional e carrega uma bagagem impressionante de mais de 40 anos de experiência. 40 anos é muita coisa. É uma vida inteira dedicada a isso. Ela atua como mentora, consultora e palestrante em áreas críticas como liderança, vendas, marketing e bem-estar, além de ser autora de 12 livros. Portanto, é o trabalho intelectual denso da Marinês Pereira que vai guiar a nossa conversa. Certo? Vamos desvendar isso. Como é possível que, exatamente na era do processamento ultra-rápido, onde processamos trilhões de dados por segundo, a humanidade parece estar perdendo a habilidade mais básica de todas: a capacidade de ler um texto longo, processar a informação e realmente entender o que ele significa. Essa é, sem dúvida, a grande contradição do nosso tempo atual. O que está acontecendo na prática é uma confusão perigosa, muito perigosa, entre o uso de ferramentas sofisticadas e a posse de sabedoria real. A sociedade como um todo parece ter adotado uma crença ilusória e até muito confortável. Aquela ideia de osmose, Exato. A ideia de que, por estarmos cercados de máquinas extremamente inteligentes, nós nos tornamos magicamente mais inteligentes também. Mas a realidade neurológica e comportamental aponta exatamente para a direção oposta. O artigo introduz um conceito que muitos estudiosos já classificam como demência digital. Demência digital. O termo por si só já assusta bastante. E deve assustar. A melhor forma de entender isso é pensar no cérebro com a mesma lógica de um músculo físico. Pensemos em uma pessoa que para de caminhar e passa a usar apenas uma cadeira de rodas motorizada por pura conveniência. O que acontece? As pernas atrofiam. Com a mente humana ocorre rigorosamente o mesmo. Quando a gente terceiriza o pensamento crítico, a formulação de ideias e a análise profunda para os algoritmos, o cérebro começa a perder a própria capacidade de raciocinar com complexidade. Nós transferimos todo o peso do esforço cognitivo para a máquina. E como consequência direta dessa transferência, esvaziamos a nossa própria mente. Essa analogia do músculo atrofiado faz muito sentido. Mas eu acho que ganha contornos um pouco mais sombrios quando começamos a analisar o tipo de nutrição que estamos dando para essas máquinas. O artigo menciona um fenômeno que foi batizado de a tiquitonização da inteligência artificial. Eu queria muito que explorássemos isso, porque soa como uma ironia quase trágica. E é trágica. Nós estamos construindo a tecnologia mais avançada de toda a história humana, mas com qual matéria-prima? O que é fascinante aqui é compreender a mecânica por trás desses grandes modelos de linguagem. A inteligência artificial, por mais que, pareça mágica no dia a dia, não cria sabedoria do nada, ela não tem epifanias no meio da noite. Ela não tem um momento de iluminação, né? Nenhuma iluminação. Em sua essência técnica, ela é um motor gigantesco de probabilidade e síntese. Ela processa pura e simplesmente a média da produção humana disponível na internet. E é exatamente aí que entra o problema dessa tal tiquitonização.
o lixo digital. Exato. Se a dieta informacional que oferecemos a esses sistemas é baseada em memes, dancinhas de 15 segundos, polarização barata e discussões rasas que desaparecem em 24 horas, a máquina vai apenas refletir e amplificar essa nossa própria regressão coletiva. Ela vira um espelho da nossa superficialidade. Um espelho perfeito. Ela absorve a superficialidade e devolve respostas medianas altamente pasteurizadas. Sabe aqueles textos que parecem gramaticalmente perfeitos? Impecáveis? Sei, que a gente lê e sente que falta alguma coisa. Falta tudo. No fundo, são ocos. Carecem de alma, de nuance e de qualquer profundidade analítica. Isso nos leva a um ponto muito alarmante da nossa análise. O artigo traz um levantamento sobre a realidade demográfica, com um foco bem específico no Brasil, que, para ser sincera, me deixou muito preocupada em relação a essa interação entre humanos e máquinas. Os dados são difíceis de digerir. Como esses números sobre educação e interpretação se desenham na prática? E por que isso agrava tanto esse cenário de regressão? Olha, os dados apresentados são um verdadeiro choque de realidade para qualquer um. Quando olhamos para a população brasileira, o texto destaca que apenas 8% das pessoas sabem interpretar um texto de forma adequada e profunda. 8% é um número ínfimo. Ínfimo. E fica pior. Somente 6% conseguem diferenciar o que é um fato comprovado do que apenas uma opinião pessoal. E o dado mais devastador de todos nessa lista é que 29% dos adultos no país são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, são pessoas que conseguem ler as palavras soltas em voz alta, decodificam as letras perfeitamente, mas não conseguem juntar as peças para entender a mensagem global de um parágrafo simples. Precisamente, a decodificação mecânica existe, a compreensão não. E isso nos obriga a fazer uma conexão prática bem assustadora agora. Imaginemos o perigo que é colocar uma ferramenta de inteligência artificial absurdamente poderosa, capaz de gerar argumentações hiperpersuasivas, vídeos realistas e textos com um tom de autoridade inquestionável nas mãos de indivíduos com essa deficiência crônica de interpretação. É uma tempestade perfeita. É entregar uma máquina capaz de distorcer a realidade para quem já não tem a menor capacidade de distinguir um fato histórico de uma ficção gerada por algoritmo. Fica quase impossível separar a verdade da ilusão sintética. E o cenário fica ainda mais complexo quando projetamos o futuro do treinamento dessas máquinas. Hoje, a tecnologia aprende com o que nós, humanos, escrevemos no passado em blogs, livros e fóruns. Mas o que vai acontecer num futuro próximo, quando a inteligência artificial passar a ser treinada predominantemente por oceanos de conteúdos sintéticos gerados por outras inteligências artificiais? Uma máquina aprendendo com outra máquina. Isso. É o que chamamos tecnicamente de colapso de modelo. Cria-se um ciclo fechado, uma espécie de câmara de eco algorítmica. O melhor exemplo é pensar em tirar uma fotocópia de uma fotocópia repetidas vezes. A qualidade da imagem vai degradando, até virar um borrão cinza. A informação perde a faísca da originalidade humana e despenca de vez em um abismo de mediocridade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se por um lado nós temos essa ameaça clara de uma câmara de eco superficial se formando, por outro lado existe um limite natural para o que a máquina consegue aprender logo de cara, certo? O artigo sugere que existe um teto de vidro colossal nesse processo. Um teto de vidro enorme e muito subestimado. Porque a impressão que dá no dia a dia é que o banco de dados da internet contém absolutamente todo o conhecimento do mundo. Parece que tudo está lá. Mas a verdade histórica passa bem longe disso. Confiar cegamente na inteligência artificial significa, na prática, confiar em uma lente restrita. Uma lente que enxerga apenas uma fração minúscula do que a humanidade já construiu ao longo dos milênios. Aquilo que foi digitalizado. Exato. A base de dados que alimenta essas máquinas é historicamente incompleta desde a sua fundação.
Grande parte da sabedoria ancestral, a tradição oral de culturas milenares, a intuição física e tátil de um artesão, os contextos emocionais não verbais que definiram grandes negociações diplomáticas no passado, nada disso foi registrado em formato binário de zeros e uns. Isso sem contar o que foi fisicamente destruído ao longo dos séculos, né? Em queimas de bibliotecas, guerras, perdas acidentais. Sem dúvida, a máquina acessa estritamente aquilo que a humanidade decidiu e conseguiu digitalizar. E vamos ser bem sinceros aqui. O que nós priorizamos digitalizar e indexar nos últimos 15 ou 20 anos tem muito mais a ver com o que gera clique e rentabilidade financeira rápida do que com qualquer sabedoria profunda. É uma dependência baseada em uma biblioteca onde as estantes mais antigas e vitais estão completamente vazias. Uma biblioteca com muita revista de fofoca e poucos tratados de filosofia. Perfeita analogia. E isso me faz pensar bastante na reação do ambiente acadêmico atual. O texto aponta uma ironia brilhante sobre isso. Os pesquisadores, os acadêmicos, aquelas pessoas que passam a vida debruçadas sobre livros densos, muitas vezes são os que mais resistem ao uso de ferramentas generativas, mas por um motivo muito específico, não é? O medo real de ter propriedade intelectual roubada para treinar esses modelos públicos. E é um medo totalmente justificável, claro. Não dá para ignorar isso. Ninguém quer dedicar décadas de suor a uma pesquisa complexa para ver um algoritmo público regurgitar aquele conhecimento de graça e sem dar os devidos créditos. Claro, ninguém quer ser roubado pela máquina. Mas a ironia central que a autora aponta é que a própria tecnologia já avançou para solucionar esse dilema específico. Hoje nós já temos plataformas privadas, ambientes locais e totalmente seguros, que funcionam como um segundo cérebro digital, o que chamamos de Personal Knowledge Management. São ambientes blindados. Completamente blindados e isolados da rede pública. Nesses ecossistemas, um pesquisador pode organizar todo o seu acervo de conhecimento vitalício e usar a inteligência artificial apenas para cruzar esses dados internos, sem expor uma vírgula sequer à internet. Mesmo assim, com essa segurança técnica resolvida, a resistência cultural continua muito forte. E o resultado disso é um atraso gigantesco, né? Atrasamos a integração de uma ferramenta que, se fosse bem usada, poderia amplificar exatamente esse pensamento acadêmico profundo que a gente tanto precisa para não cair na mediocridade. Eu entendo demais essa resistência inicial nos corredores das universidades, mas vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia corporativo e pessoal. O texto toca na crise generalizada de literacia e eu confesso que ler essa parte gera uma identificação imediata. Hoje em dia, a disputa entre sentar em silêncio com um livro físico de 300 páginas ou passar 2 horas rolando o feed de vídeos curtos no celular parece uma batalha perdida logo na largada. É uma competição desleal. E a gente nota até reflexos físicos disso. Muitas pessoas já relataram tentar, por puro reflexo inconsciente, dar 2 toques com o dedo na página de um livro de papel de verdade, esperando uma reação da página. É cômico num primeiro momento, mas revela um problema muito maior e mais assustador. O que exatamente está acontecendo no nosso cérebro nessa transição tão rápida do papel para a tela? Esse exemplo do toque na página de papel ilustra de forma visceral o tamanho do problema. Nós não estamos falando apenas de uma mudança inocente de hábito, de entretenimento. É uma reconfiguração neurológica estrutural. O cérebro está literalmente mudando a forma de funcionar. Mudando fisicamente as suas rotas. A leitura de um texto longo e complexo no papel é uma atividade incrivelmente ativa que exige muito da fisiologia cerebral. Requer um foco sustentado e ininterrupto. O leitor precisa decodificar as palavras isoladas, criar todas as imagens mentais a partir do absoluto zero, acompanhar lógicas argumentativas sinuosas e, o mais difícil, manter diversas informações nos bolsos da memória de curto prazo para conseguir conectar tudo com o fim do capítulo. É um levantamento de peso mental. Um treino de resistência pesado. Exato, um esforço gigantesco. Por outro lado, o consumo digital contínuo de vídeos curtos e fragmentados é passivo ao extremo. O algoritmo entrega pequenas recompensas de dopamina de forma imediata e sem esforço algum por parte do usuário.
Do ponto de vista neurológico, esse excesso crônico de recompensa barata atrofia rapidamente as conexões neurais que são responsáveis pela paciência, pelo raciocínio abstrato e pela resolução de problemas difíceis. E por que isso deveria acender um sinal de alerta vermelho, piscante para quem nos escuta e ocupa posições de liderança, ou para quem simplesmente está tentando crescer de forma ética no mercado de trabalho atual? Porque, à primeira vista, alguém argumentaria rapidamente: mas se a tecnologia pode ler um relatório de 100 páginas maçante e me dar um resumo de 3 tópicos em 5 segundos, isso é o auge da eficiência corporativa. Isso poupa o meu tempo. Por que o artigo vê essa mesma eficiência como um perigo real para a vantagem competitiva? Essa é a grande armadilha da modernidade. Porque eficiência aparente mascara a perda irreparável de profundidade. A vantagem competitiva de qualquer grande líder nunca esteve na história humana na habilidade de ler mais rápido. A vantagem sempre residiu na capacidade de enxergar o que os outros não veem. Ligar os pontos que estão escondidos. Guiada por essa dieta diária de vídeo de 15 segundos e dopamina barata, ele perde a capacidade biológica de notar padrões sutis, anomalias de mercado ou mudanças de comportamento do consumidor que não são óbvias ou que não estão nos gráficos resumidos. O texto alerta de forma muito veemente que executivos que terceirizam a leitura densa tornam-se inevitavelmente reféns de resumos mastigados. Resumos que entregam só a superfície. E qual é o maior perigo do resumo mastigado gerado pela máquina? Ele elimina sumariamente a nuance. O modelo generativo geralmente é programado para entregar aquilo que parece mais plausível e seguro estatisticamente, o que frequentemente apenas confirma os vieses e preconceitos que o próprio líder já carregava. Ou seja, a pessoa não aprende nada de novo, só reforça o que já acreditava. Fica impossível inovar ou prever crises sistêmicas complexas quando o cérebro envolvido na decisão perdeu completamente a musculatura para lidar com a ambiguidade e o desconforto intelectual. Então, o que tudo isso significa? Diante desse diagnóstico quase distópico que traçamos até agora, como evitamos ser engolidos por essa maré gigantesca de mediocridade conveniente? O artigo, de forma muito feliz, não nos deixa apenas abraçados com o problema. Ele projeta soluções estruturadas para o ambiente corporativo que está se desenhando para os próximos anos, especialmente para 2026. E ele introduz o conceito formidável de neurobusiness. Eu achei fantástica a ideia central de criar e proteger rigorosamente uma reserva cognitiva. Como isso funciona na prática para profissionais que tomam decisões sobre níveis extremos de pressão diária? O conceito de neurobusiness traz a neurociência nua e crua para a mesa da diretoria, onde as coisas realmente acontecem. E a reserva cognitiva é a chave mestra de tudo isso. Para simplificar de forma didática, imaginemos essa reserva cognitiva como a bateria de um telefone celular. A gente acorda teoricamente com 100% de carga. Bateria cheia pela manhã. Isso. Mas cada vez que ocorre o consumo de conteúdos reativos na internet, cada vez que entramos em discussões inúteis e acaloradas nas redes sociais, ou tentamos operar como multitarefas olhando para 3 telas diferentes simultaneamente, nós drenamos pesadamente essa bateria. Desperdiçando energia à toa. Sim. Se uma crise corporativa real estoura às 3 horas da tarde e a reserva cognitiva do líder está operando na reserva de 5%, o cérebro dele entra em um estado primitivo de modo de economia de energia. E nesse estado fisiológico de fadiga extrema, a tendência biológica incontornável é buscar o caminho de menor resistência possível. A decisão mais fácil e não a mais correta. Exato. É exatamente nesse momento crítico que ocorrem as decisões corporativas desastrosas, os atalhos operacionais inconsequentes e, o que é muito mais grave a longo prazo, as grandes falhas éticas. A falta de energia mental corrói a bússola moral de qualquer ser humano. E para não deixar essa bateria vital chegar nesses míseros 5% à tarde, a autora delineia 3 pilares estratégicos e muito práticos de ação. O primeiro pilar é a filtragem de insumos, uma necessidade urgente de curadoria implacável da dieta mental diária. Isso faz total sentido lógico. Se alguém passa a manhã inteira consumindo indignação artificial, polaridade e fofoca em redes sociais,
não tem como esperar que essa mesma pessoa tenha clareza mental suficiente para arquitetar um plano de reestruturação de negócios complexo no período da tarde. É impossível. Precisamos priorizar, de forma ativa, fontes de informação que exijam um esforço real de compreensão da nossa parte. Textos que incomodem as nossas certezas, que provoquem o raciocínio profundo. Com certeza. O princípio computacional mais clássico e básico se aplica com perfeição ao cérebro biológico. Lixo que entra é lixo que sai. Se a qualidade do insumo informacional é ruim e fragmentada, a decisão gerada a partir dele será inevitavelmente ruim. E é justamente por isso que o segundo pilar se torna absolutamente inegociável em qualquer carreira, a desconexão programada. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. No mundo corporativo hiperconectado de hoje, a expectativa tácita é de disponibilidade total e irrestrita. É o cliente-chave que manda mensagem no domingo à noite, é a filial com fuso horário global que precisa de respostas de madrugada. Como é possível encaixar a tal desconexão programada quando o mercado financeiro e corporativo não dorme de jeito nenhum? Isso não seria um luxo impossível para a maioria das pessoas? Parece um luxo, eu concordo, mas na verdade é uma questão fundamental de sobrevivência biológica e profissional. O cérebro humano tem limites arquitetônicos e rígidos de processamento de dados. Ele precisa desesperadamente de períodos prolongados de inatividade e silêncio absoluto para conseguir consolidar as informações adquiridas. O cérebro precisa de descanso para processar, né? Exato. A criatividade real, aquela faísca genial que resolve o problema crônico que a concorrência nunca conseguiu resolver, nunca jamais acontece no meio de uma videoconferência tensa com 50 notificações apitando simultaneamente na tela. Sabe aquela ideia brilhante que surge quase magicamente no banho ou durante uma caminhada sem rumo no fim de semana? Sempre nessas horas. É o cérebro processando os dados absorvidos em segundo plano, livre da pressão imediata de reagir a um estímulo. Se não agendarmos intencionalmente essa desconexão na nossa rotina, nós simplesmente matamos a nossa própria capacidade de inovar a longo prazo. O silêncio, hoje, passou a ser de longe o ativo mais raro e mais caro do mercado corporativo. Fascinante. É uma inversão de valores tremenda. E isso nos leva, de forma bem orgânica, ao terceiro e último pilar da solução apontada no artigo: o domínio da máquina. Não se trata de uma atitude reacionária de jogar os computadores pela janela e voltar a usar a máquina de escrever. Longe disso. A ideia central é usar a inteligência artificial como um amplificador potente de capacidades, e jamais como uma muleta cognitiva que substitui o pensamento. O papel de quem lidera hoje é sentar com firmeza na cadeira de piloto e ter a perspicácia intelectual necessária para olhar criticamente o que o copiloto automático sugere e, acima de tudo, encontrar as falhas dessa sugestão. Ter a capacidade de detectar os erros que parecem invisíveis. Detectar as alucinações matemáticas da IA, as lógicas furadas em relatórios brilhantes e as simplificações perigosas que o algoritmo, por sua própria natureza estatística, fatalmente vai cometer. E essa dinâmica de dominar a máquina nos leva a observar uma inversão de papéis que é, no mínimo, curiosa e um tanto trágica na nossa sociedade atual. Os seres humanos possuem uma capacidade evolutiva exclusiva e extremamente sofisticada de integrar inteligência emocional, ética, empatia real e o contexto histórico de uma situação de maneira muito fluida na tomada de decisões. É o nosso diferencial competitivo biológico. Sim, é algo que a tecnologia falha miseravelmente em replicar, por mais avançada que seja. No entanto, o que estamos vendo de fato acontecer? Ao nos rendermos progressivamente à conveniência da automação preguiçosa nas tarefas cognitivas diárias, estamos nós mesmos nos transformando e mudando a nossa essência. Que é uma contradição que chega a ser poética, de tão absurda. Nós, os seres humanos criadores, estamos, pouco a pouco, nos tornando versões mal acabadas de robôs. Nós passamos a repetir processos corporativos sem pensar no propósito deles, fugimos sistematicamente de qualquer atrito intelectual mais pesado, evitamos debates longos e buscamos apenas um consenso rápido e indolor para simplesmente tirar a tarefa da frente e limpar a caixa de entrada.
E a ironia se completa na outra ponta. Exatamente. Porque enquanto nós nos robotizamos voluntariamente, nós batemos na mesa exigindo que as máquinas se tornem humanas. Nós queremos fervorosamente que a inteligência artificial seja brilhante, criativa, poética, que escreva roteiros de cinema emocionantes e pinte quadros geniais. Estamos terceirizando a arte e exigindo que o algoritmo componha uma sinfonia magistral, enquanto nós, a espécie dominante, só conseguimos nos comunicar mandando figurinhas prontas no aplicativo de mensagens. Se conectarmos isso com o cenário maior do mundo corporativo global e do avanço tecnológico incessante, a conclusão que se desenha no horizonte é muito nítida para qualquer observador atento. O verdadeiro valor de um conselheiro sênior, de uma diretoria executiva de peso ou de qualquer profissional do futuro que queira se destacar, não reside mais na sua habilidade técnica de apertar os botões e criar os comandos da ferramenta generativa da moda. A ferramenta de hoje vai ser obsoleta na semana que vem. O ciclo é rápido demais. A habilidade técnica pura perdeu muito valor. O valor real, o ativo imaterial que nenhuma máquina vai conseguir substituir ou mimetizar nas próximas décadas, reside em possuir profundidade intelectual genuína, ter um arcabouço cultural denso, sólido e a coragem moral suficiente para olhar diretamente para um resultado estatisticamente perfeito e muito persuasivo gerado pela máquina e ter a firmeza de espírito para dizer de forma categórica não. Dizer não para o algoritmo. Dizer que a ferramenta está errada, ter a convicção de afirmar que, neste caso humano específico, o contexto social e emocional exige uma abordagem ética completamente diferente daquela que os dados históricos sugerem. Essa coragem exige estofo intelectual. Uma reflexão poderosíssima. Para amarrarmos todos os fios que puxamos na nossa exploração de hoje, a grande lição que fica evidente é que nós não estamos de maneira alguma vivendo uma crise de falta de informação. O mundo está absolutamente inundado de dados por todos os lados. O que nós estamos enfrentando, de fato, é uma crise crônica de excesso de mediocridade generalizada. Essa burrice digital que vemos se alastrar silenciosamente nas empresas e escolas, esse achatamento visível do pensamento crítico diário, não é um acidente inevitável imposto pelas máquinas ou pelo destino. Não, é uma escolha. É uma escolha diária, baseada puramente na conveniência preguiçosa de não querer pensar e lidar com a complexidade. O futuro definitivamente não vai pertencer aos que sabem usar atalhos espertos para gerar textos automáticos de forma mais rápida. Ele vai pertencer irrevogavelmente àqueles que mantiveram a força mental e a clareza de propósito para direcionar essa mesma tecnologia colossal com sabedoria e ética. Precisamos lembrar todos os dias que evolução, seja biológica ou profissional, exige um esforço deliberado, suor e uma constância que muitas vezes incomoda. A mediocridade, por outro lado, é apenas o resultado natural da nossa inércia ao longo do tempo. Antes de encerrarmos a transmissão, é nosso dever reiterar com muito entusiasmo que a nossa investigação detalhada de hoje foi inteiramente ancorada no artigo profundo e provocador O Colapso da Excelência. Fica o nosso total reconhecimento, respeito e crédito integral à autora da obra, Marenês Pereira. O trabalho intelectual excepcional dela nos permitiu navegar por essas águas tão complexas e turbulentas do comportamento humano em choque direto com a inteligência artificial. Foi um privilégio debater essas ideias. Para finalizar a nossa análise, deixo aqui uma reflexão inédita, algo denso para ecoar na mente de quem nos escutou hoje, logo depois que a transmissão acabar. Isso levanta uma questão importante. Se a inteligência artificial é essencialmente um espelho gigantesco que apenas reflete a média do nosso nível intelectual coletivo atual, e se nós estamos hoje, ativamente, de forma voluntária, terceirizando a nossa capacidade de raciocínio profundo e crítico para essa mesma máquina, o que acontecerá daqui a uma década?
quando uma nova geração, que já foi criada inteiramente sob os efeitos narcóticos dessa demência digital, precisar recorrer a esse mesmo espelho automatizado para tentar resolver dilemas morais altamente complexos, crises humanitárias urgentes ou ameaças existenciais totalmente inéditas, estaremos nós, neste exato momento histórico, codificando o nosso próprio teto de inteligência de forma permanente? Cimentando para sempre a nossa limitação cognitiva na infraestrutura de dados que governará o amanhã de forma onipresente? Fica o questionamento para todos refletirem até a nossa próxima investigação.